Bom, começamos. Boa noite a todos e todas. É uma alegria ter mais um dia aqui. Nós que estamos na 69ª Semana de Geografia. E o evento que começou, na verdade, começamos ontem, tivemos a grata, ontem foi interessante, né, também, porque tivemos a oportunidade aqui de também estar com ex-alunos, estávamos com o Thales aqui, que acabou brilhando aqui ontem também, tivemos a oportunidade ontem de falar um pouco sobre a atuação do geógrafo no mercado de trabalho, tivemos aqui o presidente do CREA, a vice-presidente, Augusto conduziu aí o debate de forma muito boa também, brilhante, então isso foi muito bom. E hoje, mais uma grata surpresa de ter aqui ex-alunos também que estão aí no mercado de trabalho, que estão atuando, né? Michele, o Ricardo também. Então, é uma alegria a gente poder, sempre poder estar reunidos, né? Mesmo nesse momento de pandemia, estamos aqui tendo a oportunidade de estarmos juntos para falar de algo que a gente gosta, que é algo que a gente... O nosso sonho, né? É algo que a gente carrega. Eu fico brincando quando eu fui fazer vestibular, a minha primeira e segunda opção foi geografia. Ou era geografia, ou era geografia. Ou então mais um ano de cursinho, né? Então, estamos aqui com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Eu tive a oportunidade de Michele conhecer muito mais próximo, Ricardo, só ouvia falar, mas hoje podemos estar juntos aqui, mesmo no momento de pandemia, graças à tecnologia, juntos debatendo algo que nós somos apaixonados, tá? A mediação vai ser com Dante aqui, Dante vai conduzir os trabalhos, eu estarei mais no backstage aqui, fazendo as inscrições e conversando, mas estarei à disposição. Muito obrigado mais uma vez, Michele, que alegria vê-la aqui, parabéns mais uma vez pela sua defesa esta semana, não foi? Ricardo, muito obrigado também pela presença, os nossos alunos, né? Augusto, Maina, os professores aqui também que estão presentes, Rosali. E é isso, chega de muita conversa, depois a gente vai ter esse momento para debater juntos. Deixo com Dante aí a condução dos trabalhos, tá? Um abraço a todos e boa noite. Estaremos aqui. Boa noite a todos e a todas, dando prosseguimento à nossa 69ª Semana de Geografia da UXAL, né? Hoje com relatos sobre a prática do ensino da geografia e trazendo 2 egressos, né, para falar desse tema, né? Primeiro a professora Michele Paiva Pereira, licenciada em Geografia pela UXAL, né, em 2017, mestre em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Social pelo atual PGTAS da UXAL, mestra também em Geografia pelo Programa de Geografia da UFBA, atualmente é professora do INSBA, Salvador, né? E o Ricardo, também um egresso, formado em 2005, também licenciado em Geografia pela UXAL, especialista em Educação Ambiental pela FACE do Espírito Santo e atualmente acadêmico do curso de Direito. Ele voltou ao UXAL para estudar Direito. Vamos ver se ele vai trabalhar, juntar uma nova faceta, Geografia e Direito, né? Deu aula no Salesiano, no Sartre, no Colégio São Paulo, na Escola de Engenharia Mecânica, no Colégio Perfil em Vilas, e atualmente ensina no Colégio Antônio Vieira, no Vida Global Education e curso Gregor Mendel pré-vestibular. Então, ele está aí há bastante tempo na estrada, ele se bateu de volta depois de um tempo lá na Católica, embora se falasse às vezes lá nas redes sociais, mas é isso. Muito obrigado por terem aceito o convite, né? Vamos dar a palavra usando a premissa de primeiro as damas, então Michele vai começar falando, vocês têm aí entre 15 a 20 minutos para expor, e depois a gente abre para a discussão e debate com o grupo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por ter aceito o convite, certo? E Michele, com a palavra. Boa noite, todos e todas. Eu estou bastante emocionada, né? Primeiro, me senti, quando entrei na sala, que eu ia para um seminário enquanto estudante. Isso, para mim, é uma memória, é acessar uma memória afetiva maravilhosa, né?
ao mesmo tempo que rever amigos também aqui, né, que estão presentes, mesmo que de uma forma virtual, para mim, é uma alegria muito grande, né. Bom, falar de vivências e relatos na geografia. Bom, os professores já sabem da casa, né, foram meus professores, então, com relação ao tempo, alguém me avisa, Michele acabou, porque senão eu fico aqui e para mim está de boa, né? E falando também, né, de vivências e relatos na geografia. Todos aqui somos apaixonados pela geografia, então falar dessas vivências e desses relatos é algo muito gratificante. Muito obrigada a esta casa pelo convite. Eu vou estruturar mais a minha fala, né? Primeiro, deixo bem claro que a minha experiência enquanto docente, eu me formei em 2017, então minha experiência enquanto docente de professora de geografia é relativamente pequena, então vocês vão ter pequenos relatos, mas vou colocar algumas problematizações a partir das minhas inquietações, né, enquanto aprendiz, também acessando também a minha memória enquanto estudante, que ainda está bem fresca aqui, e colocando algumas provocações. Primeiro que a prática de ensino em geografia e falar em geografia, a gente tem dois momentos, né? Eu estou como professora e preceptora na residência pedagógica do IFBA, no curso de licenciatura em geografia, e aí tem duas questões que são caras para a geografia, que foi essa ruptura, né, de licenciatura e bacharelado a partir de uma determinação do MEC. Antigamente, né, uns anos atrás, não muito distante, a formação em geografia era uma formação muito continuada, então você faria a licenciatura, continuaria o bacharelado e tinha essa dupla formação. O que ocorre, né, nessa questão de um direcionamento de licenciatura e que a própria determinação do MEC coloca é a necessidade de uma formação curricular diferenciada. Mas estamos, neste momento, na própria discussão das bases, né, nacionais curriculares e como realmente se está utilizando o conhecimento geográfico, os saberes geográficos e como isso está passando na escola formal. Até porque a gente sabe que a escola formal, ela traz muito, historicamente, né, a própria condição do capitalismo em formar trabalhadores e nem sempre estamos ligados a uma questão de cidadania, né? Então, entra numa questão de a escola deveria estar formando cidadãos, né, cidadãs, mas tem uma questão do mundo do trabalho muito acentuada, e aí a gente vai para as nossas lutas, né, e não tem como a gente dissociar de falar da própria luta de classes também nesse processo formativo dentro da geografia. E aí, quando eu estou falando isso, eu coloco porque é um grande desafio agora para mim, né, enquanto professora de formação de professores, no mundo do trabalho, que a gente está vendo, né, extremamente, há uma precarização do trabalho, inclusive do professor, e há também uma questão social, quando a gente se identifica como professor, que cada vez está mais acentuado. Então, quando a gente coloca a questão da renda, né, a renda do professor, a questão salarial do professor, né, claro que há uma divergência enquanto qual a escola que você está atuando, mas a gente vê relatos de colegas que são assustadores, e não diferente de outras áreas, né, do trabalho. E isso é uma preocupação, e claro que há um reflexo até na entrada de docentes, a gente tem um processo, né, de pouca entrada de docentes, no curso de licenciatura em geografia, mesmo com a expansão dos programas de pós-graduação no Brasil, do curso de geografia, né? A área de geografia pela CAPES, ela tem um processo de expansão, nos últimos 10 anos, bastante revelador, mas também a gente tem cursos de geografia com as portas fechadas, e isso reflete também a uma preocupação da gente com relação a isso,
porque dentro desse processo de motivar os alunos a continuar dentro de uma realidade de trabalho, né, que não está muito favorável, porque a gente tem que pagar as contas, né, tem os boletos para pagar, mas também a gente tem um processo também de entender nesse processo estrutural a própria formação dos professores. Eu tive uma formação maravilhosa, né, na UCSAL, porque eu tive viagem de campo, né? Nós tivemos ótimas viagens de campo, então, tudo que era aquela relação conceitual, todas as noções, conceitos que a gente debatia em sala de aula, tive o privilégio de estar em turmas pequenas, né? Então, isso também é um diferencial, isso aproximou a gente ainda dos professores, a própria prática docente dos professores da UCSAL, que é uma relação de amizade, uma relação de facilitar, né, de contribuir com essa formação da gente, também facilita esse processo, né, enquanto estudante, e agora, enquanto docente, a minha preocupação tem sido bastante com relação à evasão, né, do curso de Geografia, justamente muito fruta, e aí tem várias pesquisas, tem a Lana Cavalcante discutindo justamente isso, que é com relação à evasão de estudantes a partir dessa questão social e econômica, né, que é muito presente dentro da área de geografia. Agora, propriamente falando dos conhecimentos geográficos e dessa formação, né, dessa vivência da prática, bem, o meu desafio, eu acho que, como eu estou tanto no ensino superior, como também no ensino básico, o meu desafio, enquanto lá escola técnica, né, que é o ensino integrado, é mostrar para outras áreas, né, os meninos e meninas de lá, eles já escolheram uma área técnica, no meu caso é edificações e química, que são as duas turmas que eu tenho, é mostrar a importância da geografia. Primeiro que quando eu entro em sala de aula, eu faço sempre, né, como os meus professores faziam, sempre faço um bate-papo do que eles pensam de geografia, o que é geografia para eles, o que é que eles pensam, e eles, infelizmente, eu tenho notado nesse período, né, que eles têm, no início, achado assim, ó, pronto, geografia, somente o saber geográfico é uma questão somente de geopolítica, e não enxergam a geografia como a gente enxerga em todo lugar, né? E eles não dão muito crédito aos saberes geográficos. Então, quando a gente fala até do próprio saberes geográficos contidos no nosso dia a dia, a importância, né, de a gente estar atrelada a essa questão de espacialidade, né, estar atento às questões de espacialidade, aos comportamentos espaciais que são inerentes ao próprio homem, eles têm até tem uma abertura para ter um outro olhar sobre a geografia. Então, esse aspecto, né, claro que geografia é o ensino, né, na educação básica não é a receita de bolo, e a gente tem inúmeros desafios à frente, principalmente com esse ensino remoto, são inúmeros desafios. E no ensino superior é uma formação de professores, né, consciente da sua formação cidadã. Mesmo com a questão da escola formal, a escola, né, ainda com esses princípios para o mercado de trabalho, colocar, né, no quesito de uma formação de professores que estejam aliados a uma formação cidadã, como a que eu tive. Né? Isso é um desafio, né, ter essa continuidade, a própria decolonialidade, né, o caráter descolonial, que a gente tem que ter também em sala de aula, é um desafio, o processo de desconstrução é um desafio, e outra questão que eu também sempre coloco como uma questão, né, que é um desafio também, né, ser professor para professores, é a grande questão do conhecimento da geografia acadêmica e eles terem uma prática dentro da geografia escolar que valorize tudo
que a gente tem de conhecimento. A gente tem que valorizar cada vez mais os saberes geográficos que estão. E quando eu estou falando de saberes geográficos, eles são construídos não só a partir da instituição escola, mas por outras instituições, né? Na família, nós temos muitos saberes que a gente pode ler, né? Saberes geográficos, né? Os saberes dos nossos avós, né? A Lua, né? E aí eu sempre cito essas questões. Essas avós não falam da Lua, não, e vocês não sabem mais, não, a direção do Sol, meio-dia, vocês não sabem mais esse tipo de orientação, que no processo tecnológico, né, é exacerbado, que a gente tem, claro que a tecnologia nos ajuda e está nos permitindo agora estar nesse encontro, mas as bases a gente não pode perder. Então, até a própria questão da orientação espacial, né, os meninos e meninas sempre ligados muito no GPS, eu disse, mas o GPS, ele constrói uma lógica a partir de uma orientação espacial básica, e é uma orientação espacial que a gente não pode perder. Então, tem saberes que é uma preocupação nesse processo também de tecnologia, né, de velocidade de tudo à luz, do Google, que responde tudo, né, faz lá uma pergunta, tem um Google e responde, eu sempre falo, responde certo, algumas vezes, e responde 90% errado. Então, a gente está também num período bastante de fake news, de negacionismo da ciência, que dirá terra plana, né, que essa é uma questão que todo professor de geografia está sendo desafiado para respirar, contar até 10 e depois responder sobre a questão da terra plana. Mas a gente está num período de negacionismo da ciência que também rebate na geografia. Meu tempo está acabando, né? Então, eu continuo com essas provocações e eu gostaria de ler, então me permitam, né, uma frase do professor Milton Santos, porque eu acho que nesse momento, né, é essencial para a gente discutir ensino de geografia, como a gente deve se preparar, colocando que todo professor é um pesquisador nato, né? Ele é pesquisador da sua própria sala de aula, né? Só que a gente não ainda dentro da licenciatura é produzido pouco artigo dentro do universo, né, acadêmico, os licenciados ainda produzem poucos artigos, né? Nós temos poucos produtos acadêmicos diante da riqueza, da beleza que o próprio licenciado ele está no dia a dia, né? E aí tem vários fatores, né? A questão também do professor que eu coloco da questão salarial, da questão de ter inúmeras, né, aulas, a própria questão que o professor de geografia é colocado até em situações de ter que lecionar outras disciplinas por conta do deslocamento, né, por outras questões também. Então, são questões que eu acho que devem ser problematizadas, e dentro da própria questão do BNCC, que a gente pode discutir depois, na questão da própria reforma curricular, como os saberes geográficos básicos, que é aqueles, né, que são norteadores da ciência geográfica, eles estão também sendo deixados de lado em nome, né, de outros processos que são inseridos. Eu acho que sempre dentro da dinâmica, da dinâmica a gente tem que preservar os clássicos e estar atento ao que pode ser incorporado, e não ao contrário, incorporar e deixar os clássicos, porque são a base, né? Então, há um movimento também que a gente precisa decidir. Então, do espaço do homem, né? Pensando o espaço do homem, devemos nos preparar para estabelecer os alicerces de um espaço verdadeiramente humano, de um espaço que possa unir os homens para e por seu trabalho, mas não para, em seguida, dividir-nos em classes, em exploradores e explorados. Um espaço matéria inerte que seja trabalhado pelo homem, mas não se volte contra ele. Um espaço natureza social aberto à contemplação direta dos seres humanos e não fetiche. Um espaço instrumento de reprodução da vida e não uma mercadoria trabalhada por outra mercadoria, o homem fetichizado. E nesse livro, ele também fala, eu acho que é nesse livro ele também fala que a função da geografia é contemplar todas as formas de existência. Então, é mais do que necessário, né? E é um processo também de construção e desconstrução
que a gente esteja atento a todas as formas de existências e todos os saberes, até porque a nossa ciência geográfica ela é muito plural, né? E ela nasce da própria interdisciplinaridade. Então, isso é necessário para a gente, enquanto... Aí eu estou colocando, né, professor, independente da série que nós estejamos trabalhando, e isso é importante também para todos os geógrafos bacharéis, né? A questão de a gente estar atento a todos os saberes geográficos que estão no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente trabalha com todos esses saberes geográficos. Muito obrigada. A gente que agradece, Michele, as suas palavras, a sua explanação muito boa, trazendo boas colocações, né, dentro dessa experiência sua, que, né, como você falou, experiências diversificadas em situações diversas, cada um traz sua contribuição diferenciada. A gente vai passar a palavra para Ricardo e depois a gente abre o debate com amplo para todo mundo participar, ok? Então, Ricardo, Dante, desculpe, só rapidamente pedir ao pessoal para fazer a inscrição, tá? Eu tô mandando um link aqui no chat, viu? Certo, obrigado. É bom lembrar isso, está passando aqui no chat, mas que eles não estão vendo. Perfeito. Por favor, gente, o link está aqui no chat, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jackson. Então, Ricardo, passo a palavra a você, certo? E no final a gente, todo mundo junto e misturado, vamos fazer uma discussão ampla sobre o tema. Tá bom? Bom, primeiro, parabéns, Michele, pelas palavras, né? Eu não posso iniciar sem antes te cumprimentar e parabenizar pelas palavras. Quero trazer aqui os meus cumprimentos, que são absolutamente tão entusiasmados quanto o apreço que eu tenho a esses grandes professores que aqui estão, né, na figura de Dante, Rosalie, o Augusto, fui meu colega de faculdade, hoje um grande professor na universidade, soube que foi coordenador do próprio curso, né? E aí eu vou iniciar a fala agradecendo a vocês por não desistir da geografia, né? A gente tem um curso que está sendo tão massacrado nos últimos anos, e vocês se virando, dando conta de 4, 5, 6 disciplinas. Então, tudo para que o curso continue existindo, né? Então, a minha admiração, respeito e meus parabéns a vocês, que são hoje fundamentais a quem está dentro dessa sala, quem está frequentando o curso, e foram para mim no processo de formação, né? Dante, a gente se falava sempre pela rede social, a gente se encontrava na academia, imagine, eu frequentei academia, né? Dante já era rato de academia, né, Dante? Mas enfim, eu me sinto absolutamente gratificado e honrado com o convite, né? Eu decidi ser professor em 1998, né? Estava no primeiro ano do ensino médio, quando eu estava em dúvida ainda se seria geografia ou história, e aí me apresentaram uma zorra de uma idade média, e do outro lado eu vi uma climatologia, eu falei, vou para o lado da climatologia, que é mais interessante, né? E aí já tinha decidido ser professor de geografia. O segundo ano me deu ainda mais certeza, mas principalmente, gente, né, porque eu admitia, como nós somos forçados a admitir o envelhecimento do corpo, não da cabeça, né? Então a ideia seria que eu tivesse esse contato permanente com o jovem, que eu tivesse sempre muito próximo, né, da inquietude, né, do público mais jovem, e isso é o que eu havia escolhido, né? Determinei logo cedo o que é que eu queria fazer e persegui, né, o objetivo de atuar em grandes escolas, de destacar, se é que eu posso dizer isso, meu Deus, né, num cenário de escolas particulares, mas assim, tudo veio a partir, primeiro, da certeza que eu tive quando eu escolhi esse curso, né, pode apostar, né, da paixão que eu tinha pela licenciatura e pela geografia, e que foi se abrilhantando ao longo dos semestres. Passei por professores, nossa senhora, maravilhosos, e toda vez que os encontro nas ruas, eu faço questão de cumprimentá-los, ainda que muitos não lembrem, né? Passei por algumas situações com alguns professores que foram bem
me deixaram bem de saia justa, confesso. Né? Não desses que aqui estão, é verdade. Mas assim, já tinha decidido que seria professor de geografia, né? Aquela época, final dos anos 90, existia um glamour muito grande nos cursinhos pré-vestibulares, bons salários, né? Vou contrastar um pouco da fala de Michele, né? Mas bons salários, cursinhos pré-vestibulares, né? Os professores ganhavam muito bem, e aquilo, na verdade, eu falava, poxa, por que eu não fazer isso também, né? Eu vou começar a achar que eu vou... Né? Claro, a conjuntura do país muda, as coisas passam por um processo natural de arrefecimento, a federal não é mais a federal, né? Não tem somente a católica, os cursos passam, né, as universidades, as faculdades, não universidade, né? Nós estamos em universidade, aqui tem universidade. As faculdades começam a abrir em vários lugares, a licenciatura passa a ser, me perdoe o termo, eu sei que é terrível dizer isso, mas vendida no sistema totalmente EAD, né, por algumas faculdades aqui em Salvador. Logo desistiram, né? Não conseguiram levar adiante essa questão da venda EAD, e nós fomos diminuindo a quantidade de alunos, né? Isso é terrível, eu acho que para a geografia é terrível isso. Muitos dos alunos que estudaram comigo, acho que Augusto sabe disso também, eles entraram no curso de geografia para poder conseguir uma promoção no trabalho, para galgar um outro tipo de cargo. Muitos, né, entraram com esse objetivo e foram deixando a geografia pelo meio do caminho. Tenho colegas formados em geografia do meu tempo de faculdade, que hoje trabalham na área de petróleo e gás, fizeram um curso técnico, por exemplo, numa escola de engenharia eletromecânica dessa aí, outros viraram vendedores e tal. Acredito que, por não ter esse brilho nos olhos para a geografia, como todos nós temos, né? Eu ainda no ano 2000, quando fiz o terceiro ano, eu fiz um concurso para ser estagiário do Banco do Nordeste. Aí entrei como estagiário logo em 2001, no meu primeiro semestre da faculdade, né? Depois de um ano, eu fui contratado por uma empresa terceirizada, e depois de mais um ano, eu acabei pedindo demissão, abandonando lá o banco, que ainda terceirizado, na verdade, tinha um salário legal para um estudante de geografia, né? Mas eu abandonei e fui estagiar em uma escola pelo CAA, né? No bairro do Uruguai, né? Eu saía de casa, morava na Pituba, pegava lá o rodoviária Grande Circular R2, passava na Baixa do Fiscal, atravessava ali andando para dar aula numa escola particular, mas numa escola muito pequena, muito modesta, mas que eu ia com o mesmo brilho nos olhos que eu vou hoje para uma escola maior, né? A educação é uma cachaça que a gente não vai largar nunca, né? Muitos devem estar guardando a perguntinha aí. Dante falou acadêmico de direito e tal, e por que o direito? Eu já vou adiantando. É um plano B, tá? É um plano B. Não tem nada a ver. Vai largar a sala de aula para... Não, é um plano B, vai ficar ali guardadinho, vou estar estudando, né? Muito em função de minha filha, mas depois vai rolar a pergunta, eu explico por quê. Mas eu trabalhei no bairro do Uruguai, com a mesma vontade que eu vou trabalhar hoje no Colégio Antônio Vieira. Passei por substituições de licença maternidade, PST, REDA, até chegar, na verdade, em uma escola de porte médio, que não existe mais, que era o Delta, aqui no Imbuí, Barbalho e Brotas. Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do Delta. E aí as coisas foram, aparentemente, abrindo caminhos, né? Eu acabei indo para um lugar, uma escola um pouco maior, um pouquinho maior, e aí as coisas foram se ajustando na minha vida, na minha trajetória como professor, né? E não tem mistério, gente. Não tem mistério, é estudar. Não tem mistério. Não tem, a única coisa que você vai fazer pro resto da vida é estudar. Em que profissão você escolher, você vai estudar. E aqui não é diferente, né? Vocês não têm noção como me doía trabalhar em uma escola aqui. Posso dizer o nome? Não posso, Dante? Problema não, né? Trabalhar numa escola como Sartre, por exemplo, aqui, e eu via que colegas meus, né, que davam aula da primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, eram acadêmicos de direito, não eram geógrafos, né, não estavam fazendo licenciatura em geografia, né. Quando você pegava o professor que estava lá, né, um pouco mais à frente, no segundo ano, indo para o terceiro ano, que o cara era formado em história, e não em geografia.
Aí a gente começa a pesquisar um pouco concurso público, e quando chega na parte técnica, que eu não trabalhei em órgão nenhum na parte técnica, mas o concurso tinha ali para arquitetura, tinha para urbanismo, tinha para cartógrafo e não tinha para geógrafo, né? Então, vocês não sabem quanto isso dói para um profissional que se dedicou naquela área 4 anos, que ficou um pouco mais de tempo na universidade, 4 anos e meio, 5, como foi meu caso, né, Dante? Ou fez lá o curso de especialização, no caso de Michele, 2 mestrados, né? Rosalie viajou para fora do Brasil para fazer mestrado, doutorado, Dante a mesma coisa, e você chega numa escola e o cara que está dando aula de geografia é historiador, né? É realmente de cortar o coração, mas eu vi muito absurdo, do que vocês podem imaginar, eu já vi, né? Mas o objetivo era muito claro, né? Então, ainda mais para quem não tem familiar na área, para quem não... Né, Augusto falou, poxa, Ricardo me deu a oportunidade e tal. A gente estava começando junto, né? E se o professor não ajuda o professor, porque é quem indica, é quem prega, né, a gente não consegue caminhar, na verdade. Então, quem emprega professor é professor, não é coordenador pedagógico. Quem emprega professor é professor. Vocês levem isso para a vida de vocês. E é ao professor que você deve lá a empatia, que deve, porque é quem vai te empregar, não tem jeito, né? Eu passei por uma situação de chegar em um determinado colégio e eu tive um ex-professor meu de ensino médio e fui cumprimentá-lo assim, com aquela coisa da admiração, a mesma que eu cumprimento o Dante, Rosalie, Augusto, Maina, da Michele, né? E quando eu fui falar com o professor, ele fez assim, peraí, pô, quem é você? Não, professor, aluno, no ano de 99, assim ele tá, não tô sem tempo, né? Das costas e saí, e depois de 8 anos, eu pedindo demissão de um colégio, um colega fez, onde que está o professor aqui? Eu falei, quem é o professor? É fulano. Eu digo, poxa, logo esse professor. Eu digo, cara, eu não vou indicar, não. Mas você tem o direito de chegar ali e indicar, e eu não vou atrapalhar o processo. Eu não vou ajudar, mas atrapalhar eu também não vou. Eu estou saindo, então não farei. E é assim que a coisa vai funcionando. É assim que a coisa vai funcionando. Quem indica professor é professor, né? E aí a gente tem toda essa dinâmica de mercado. Geografia é uma disciplina que falta profissional no mercado, tá? Hoje, se nós pegarmos aí, eu falo de uma realidade particular de ensino, se nós pegarmos aí as 8, 10 maiores escolas de Salvador, 6, 7 professores alternam essas 10 melhores escolas de Salvador, né? As escolas, muitas vezes, se submetem ao professor dizer assim, ó, eu dou aula em tal lugar até 12h30, então só posso começar a minha aula aqui 12h50. A escola dá os 20 minutos para o aluno lanchar, espera o professor para dar a hora e 40 dele para depois liberar os alunos, né? Isso está acontecendo hoje. Então, assim, o professor não tem carga horária. Eu dou 45 horas de aula semanais, né? Eu não tenho para onde respirar. E os convites, eles continuam acontecendo. Então, assim, é o lado bom da questão da empregabilidade para o professor de geografia hoje. Tem escola disponível, tem posto de trabalho disponível, né? Agora, sim, a gente tem que fazer o mínimo, né? E o mínimo é estudar. Empatia com o colega é fundamental, né? Tudo isso, mas a gente precisa estudar, porque vai ter indicação, você vai conseguir entrar, mas a permanência depende muito do que você vai fazer dentro da instituição que você trabalha, né? Mas o mercado de trabalho é promissor. Professor de escola particular tem todos os perrengues da escola particular, né? A questão é cada vez mais forte diante de uma clientela complicada, né? As classes A e B, né? Elas são bem complicadas, né? Dá trabalho, a questão burocrática é muito complicada, mas no final das contas é o que vai pagar suas contas, porque o dinheiro não é ruim, tá? Não é ruim. Só para a gente comparar, eu sei que vai ter essa pergunta também. Um advogado recém-formado, eu estou fazendo paralelo com o direito, um advogado recém-formado hoje recebe de salário, entrando no escritório bom, R$ 2.500 de salário, né? R$ 2.500. Então, pode apostar que se você preencher todas as suas manhãs em escola de médio porte, você vai ganhar mais do que ele. Não tem a menor dúvida.
tá? Você consegue alguns estágios que vão te dar uma remuneração, até certo ponto, interessante para o estudante. Isso é de uma possibilidade imensa. Existem várias escolas particulares que têm programas de estágio, de bolsa, de monitoria, né? Muitas delas aproveitam esses monitores nas séries, né, como regente da turma. Então, eu sou um eterno otimista, eu prefiro olhar as coisas pelo lado positivo, mas reafirmo que é um espaço de trabalho que eu realmente consegui me estabelecer, ter filhos, conseguir uma ascensão no campo econômico, e foi o que me possibilitou, né? Foi a geografia. Tudo que eu tenho, que não é muito, é pouco, diga-se de passagem, mas foi a geografia. Eu saí de um quarto e sala com minha esposa, na avenida aqui São Rafael, passei por Pituba, Costa Azul, moro hoje aqui em Patamares, e posso te dizer que 75% disso foi a minha parte, foi a simples geografia que me proporcionou, tá? É claro, dentro daquela máxima, né, Dante? Gaste menos do que você ganha, e aí você vai equilibrando conta, vai podendo fazer um investimento aqui, outro ali, mas tudo que a gente tem aqui foi a geografia que deu a gente. E eu sou eternamente grato, por isso eu não vou titubear jamais em aceitar um convite como esse, tá? Jamais. Então, muito feliz, reafirmo a minha felicidade com o convite, reafirmo que vocês estão num curso, né, que é absolutamente promissor para o mercado de trabalho, tá? E se trabalhar 45 horas por semana dentro de sala de aula, fora reunião, corrigir, elaborar, preparar, não for um problema para você, você está no lugar certo, porque tem mercado para isso. Beleza? Chegou, mestre? Valeu, obrigado, né? Deixa eu Muito só, bom. Dante, eu Bem, contar um detalhe, né? diga. No dia da minha formatura, Dante me deu um presente, né? Dante me deu um troféu com uma bobina. Ele fez, você é meu aluno bobina, que você é enrolado, viu? Você me danou com o trabalho, você falou, não pode fazer isso não. Minha esposa aguarda até hoje aqui. Que bom saber que a bobina desenrolou e muito bem, fico muito orgulhoso disso, certo? Ah, você Valeu os tem puxões culpa de orelha, nisso. A valeu os culpa é sua de puxões de orelha Rosalina. na hora certa, né? Valeu o puxão de orelha na hora certa. Mas é isso, Ô, que Rosa, bom, foi uma obrigado. brincadeira. Aham. Mas é isso, obrigado, certo, pela sua explanação, está aberto para as perguntas, a gente vai fazer, quem quer fazer alguma consideração, presente aqui, os professores, quiserem fazer alguma consideração, né? Mas o que você falou, Ricardo, é muito, muito pertinente, né? A gente tem um exemplo na própria Católica, né? De Tiago, que é seu colega no Vieira, que ele veio fazer geografia porque ele estava cansado nos colégios obrigarem ele a dar geografia com a formação dele de história. E outras idiosincrasias, né? Eu lembro quando eu fazia geografia, né? Nos anos 90, que eu tinha uma colega que ela ensinava no ensino médio, no Luiz Viana Filho, e uma vez botaram ela para dar aula de religião. O professor de geografia foi dar aula de religião, né? Era para completar a carga horária, porque, enfim, né? Essas coisas completamente distorcidas que é o ensino, né? Porque você tirar alguém da sua formação para dar aula de outra coisa, são coisas completamente, né? Fora de propósito. Não pode acontecer isso. Ô, Dante, Eu acho que você... deixa eu te fazer uma observação que eu acho que é importante para a galera que está chegando no curso, principalmente. No departamento de geografia hoje do Vieira, nós somos 7, 8 professores, todos da Católica. Todos, todos eles. Gabriel foi do meu tempo, do 6º ano, Everton, Magrão, que foi também, tá lá, Angel, que foi de um tempo pretérito ao meu, ele é mais velho do que eu, tá lá, Gilton Carmo, tá lá também, Marcos Pimentel, tá lá também, Deise, que foi da Católica, acabou, voltou, concluiu o mestrado agora em Planejamento Territorial Urbano, né? Isso, Trabalha com a gente lá, todos são da Universidade Católica, todos. Isso é muito gratificante ouvir isso, né? Aqui tem uma pergunta de Messias,
para você e para a Michele. Ele fala, a geografia escolar era muito descritiva, os próprios alunos falam que esse componente curricular era uma disciplina desinteressante, por só descrever os fenômenos. Hoje, depois do BNCC, a geografia escolar está menos descritiva e mais voltada para desenvolver o pensamento crítico e espacial dos estudantes. Como vocês enxergam essas mudanças enquanto professores? Dá para os dois. Você quer falar que está no ar já? Pode ser, eu ia esperar a Michele. Cara, na verdade, isso começa, essa mudança dessa geografia mais descritiva, decorativa, isso começa nos anos 70, na verdade, né? Quando o Yves Lacoste escreve aquele livro, A Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, né? Naquele momento, nós tivemos uma ruptura muito grande daquilo que era o arcabouço teórico e metodológico da geografia, e a gente começa a ouvir uma geografia mais crítica e mais reflexiva, e é isso que Milton Santos traz para o Brasil também, né? A grande ressonância dessa geografia mais crítica, ela vem do professor Milton Santos. E, Emerson, só para a gente ter uma ideia, os livros didáticos, cara, eles mudaram. Todos os livros didáticos tinham lá Geografia Crítica, isso você viu o autor, né, Vicentini, Geografia Crítica, Melenhada, Geografia Crítica e tal. O que acontece é que o aluno, ele por muito tempo teve essa percepção. Hoje em dia, em sala de aula, cara, o aluno ouve qualquer que seja o evento de atualidade, ele te pergunta, mas não tem para onde correr, né? O aluno vai perguntar coisa, ele recebe tanta informação hoje, e ele vai armazenando aquilo que interessa para ele, e pesquisando, e a internet é uma ferramenta absurda para isso. O Michele falou sobre a questão de Google e tal, né? E é o professor de geografia quem ele recorre, né? Se a Terra é plana ou não, é a geografia. Ele podia perguntar ao professor de física, né? Aí, agora, a expansão, Benjamin Netanyahu, naquela região lá de Israel, passou a ocupar a área mais oriental de Jerusalém. O menino não pergunta o cara de história, pergunta a geografia. Aí ele vê alguma polêmica que envolve aquecimento global, aí vem perguntar a geografia. Ele vai falar de bioma de Amazônia e não procura biologia, ele procura o professor de geografia. Então, a gente já meio que promoveu uma ruptura com essa geografia descritiva, decorativa, que foi pintada lá, né, há muito tempo atrás, e o aluno hoje ele já entende que o professor já não adota mais caderno de mapas para ele pintar o rio, onde a nascente, até passando para chegar até a desembocadura, né? Esquece isso acabou, essa geografia não existe mais, e ela hoje está assentada muito em função disso. O menino assiste uma propaganda de TV, ele pergunta ao professor de geografia, né? Eu tenho inúmeros exemplos disso lá, os alunos me perguntando, né? Não sei se vocês, Ave Maria, né? Mas os alunos falaram, pô, professor, eu li uma manchete que a fábrica da Nissan, na Coreia do Sul, obriga o trabalhador a usar fralda geriátrica, né? Tal. E pergunta ao professor de geografia, gente. A gente tem que estar bem antenado com as coisas que estão acontecendo para tentar concatenar isso, porque a gente trabalha em sala de aula. A perspectiva do trabalho do professor de geografia hoje é fazer esse diálogo com aquilo que está acontecendo, não tem jeito, né? Então, para nós, fica um peso muito grande e uma obrigação ainda maior de estar sempre estudando, não tem para onde correr. Michele? Eu acho que mudou muito, né, essa questão da geografia escolar ainda descritiva, né? Mas aí é dentro desse universo, né, a gente tem uma geografia mais crítica. Eu acho que a realidade mais baiana, a partir, né, da própria formação dos cursos e tal, dos profissionais de geografia, tem concentrado, né, numa geografia mais crítica. Agora, eu ainda vejo, né, e aí eu vejo muito mais como pesquisadora, não vou colocar tanto como a prática, porque eu já falei com vocês que é de uma forma bem inicial, mas eu ainda vejo relatos, né, de uma geografia descritiva, principalmente porque a gente está agora, muitos professores de geografia, é até um texto que eu estou elaborando sobre a questão do EAD, né, da formação do professor EAD.
né? Não é nenhuma crítica à formação pedagógica EAD, é nos moldes que se dizem EAD, os cursos de geografia. E aí, essa geografia descritiva, ela tem aparecido ainda, né, aquele decorar as cidades, passar para tocar, estão aparecendo, né, sobretudo nos professores que foram formados nessas formações e que eles estão relatando as dificuldades de compreensão de conceito, então, repete-se o modelo mais fácil, né? Ricardo falou uma coisa muito importante, que é, professor é pesquisar todo dia. A gente tem que ver reportagem, porque na sala de aula eles vão perguntar para a gente, né, o que saiu no Bahia Meio Dia, o que saiu no Jornal Nacional, o que saiu na TV Record, o que saiu. É esse boom de informações, tanto pela internet, tanto também pela TV, a gente não pode deixar de dizer que, né, o grande, a divulgação da televisão, e que às vezes eles não compreendem e eles vão procurar para a gente precisa fazer essa canalização, né, essa integração de conceitos até para explicar, né, de uma forma construtiva e crítica, para que ele entenda o que é que está acontecendo. E a gente está sendo bombardeado por uma série de questões, né? A Terra é plana é o mínimo, porque a Terra é plana a gente já coloca duas questões básicas, pronto, já terminou. Mas nesse processo também, né, de opressões, de divergências, a gente está vendo no processo formativo dos atuais professores, a gente está vendo uma retomada dessa geografia, porque falta o quê? O conteúdo, né? Como o Ricardo falou, a gente precisa estudar, estudar. Se você não consegue estudar, você não consegue passar o mínimo, até porque o professor ele não vem, né, com um tanto de conhecimentos, a gente aprende também com o próprio aluno e as perguntas dos alunos, né, aquelas perguntas que embaraçam, essas também nos colocam para frente, porque no outro dia a gente vai estudar, e eu disse, espera aí, é um monte de pergunta, peraí. Essas aqui eu consigo responder, essas aqui eu não consigo responder, a gente vai para o processo de pesquisa novamente, para falar novamente com a turma, colocando também que professor é um mediador, né? A gente tem um conhecimento básico, mas a gente está num processo de mediação, até porque a dinâmica de conhecimento hoje nos coloca o professor muito mais como um professor que esteja na mediação. Olhe, os conceitos básicos são esses, então ter firmado, né, ter essa formação básica, potente, é que vai dar a gente até para quando a gente chegar às fake news, a gente, epa, isso aqui não tem como. Por quê? Aqui não tem como, gente. Não, gente, isso aqui, bora parar, que aqui não tem como. Então, essas questões, o que me inquieta muito dentro da formação profissional, e até da questão da licenciatura em geografia mesmo, do bacharelado em geografia, essa formação que coloca essas fragilidades, né, de formação de conceitos, que eu acho que isso tem se potencializado. E com relação ao material didático, eu ainda encontro, né, e aí eu deixo também para o Ricardo complementar a experiência dele, mas eu ainda encontro termos xenofóbicos, estereótipos, né, a região Nordeste como homogêneo, chega a me irritar, né, diz que ali é crítico, está participando de uma geografia crítica, mas aí a gente está vendo livros super atualizados e ainda com o mesmo estereótipo que o Nordeste, né, tem aquela característica, as nossas festas também é só uma festa, ou coloca duas festas, a própria questão, né, da espacialidade do Nordeste, a gente ainda encontra a Caatinga, naqueles mesmos moldes, naquelas mesmas imagens, a gente ainda encontra isso, né, o pessoal lá no IFBA tem feito dentro da disciplina de cartografia, eles têm colocado algumas pesquisas, né, sobre quais os produtos cartográficos que são utilizados utilizados nos livros didáticos, apostilas, módulos, e aí, a partir dessa provocação em sala, né, a gente chegou e fez assim, bom,
Os produtos cartográficos que são utilizados, eles têm uma atualização de dados, mas os conceitos em si, né, eles pouco avançaram. Né? Então, isso eu coloco muito, gente, a partir de pesquisa, né? Mas eu acredito que tenha universos diferentes de ensino de geografia, e isso eu também coloco para vocês. Né? A gente tem universos diferentes de ensino de geografia, a depender de qual escola nós estamos falando, de qual realidade a gente está falando, a gente vai ter diferentes, porque também eu não posso deixar de colocar aqui no embate que tem aqueles alunos super atuais, né, que são super participativos, e a gente tem realidades dos professores, né, os polos, né, da própria UNEB mesmo, que tem relatado cada vez mais essa dificuldade. E ainda encontra-se ainda uma geografia descritiva, e quando você vem com um processo, se torna um processo de desconstrução em pleno 2021. Né? Então, tem esses dois, eu acho que são universos, né, que a gente tem uma variedade de universos dentro do próprio ensino de geografia, que deveriam ser mais estudados, né? Então, eu coloco também uma crítica que os próprios programas de pós-graduação, poucos têm a linha de pesquisa e ensino em geografia. Poucos. Eu acho que dos 76 programas, eu acho que eu encontrei 23 com a linha de pesquisa e ensino em geografia, e a nossa base, né? A nossa base é o próprio ensino básico. Né? E isso está sendo, eu acho que um pouco deixado de lado. Ricardo, tem alguma consideração a fazer? Sobre os estereótipos que Michele trouxe, pelo menos nos materiais que eu trabalho, eu não tenho visto, né, até porque o sistema que eu utilizo, né, é o sistema que é produzido no Ceará. Então, como é produzido no Nordeste, eles não trazem estereótipos, não trazem nada disso, não. Então, isso vai, eu acredito para aqueles livros, né, que estão aí há 8, 9 anos sem atualização, que a editora ainda empurra para o professor adotar, mas aquilo que eu trabalho é produzido aqui no Nordeste, então eu não tenho tido contato. Acredito que Michele também traga muita experiência dela enquanto pesquisadora de todo esse processo, né? E aquilo que eu estou trazendo é muito mais em relação à prática mesmo dentro desse ambiente de escolas particulares, por exemplo. Eu não tenho visto, não tenho visto. Uma curiosidade do que você falou da geografia como decoreba, aquela coisa que dizia antes, muita gente tomou horror à geografia por conta disso, né? Por essa questão de ser essa questão decoreba. Eu lembro que no século passado, quando eu fiz ginásio, o professor de geografia fazia decorar aquelas coisas e tinha uma atividade terrorista. Ele botava o mapa mundi naquela escala minúscula e perguntava: onde é que fica o rio não sei das quantas? Né? A arguição era assim, você em pé na frente do povo e fazia essa pergunta. E a prova era assim, 1 minuto para cada questão. A prova tinha 50 questões durante o horário. Era assim, tipo, a capital de não sei o que é o quê? O rio fica não sei o que. Era uma resposta única com uma palavra só. Né? Era terrorismo mesmo. Né? E, curiosamente, 30 anos depois, quando entrei fazer geografia na UFA, eu me deparei com situações semelhantes. Quer dizer, a coisa se manteve, né? Claro, não eram todos, mas muita disciplina era aquela disciplina decoreba de você ficar decorando e traduzindo coisas, né? Tinha palmatória, Dante? Hein? Tinha palmatória? Não tinha palmatória quase isso. Primeiro que ele era capelão da Marinha, apesar de ser padre. Então, era o tipo, em época do começo da ditadura. Então, você imagina como é que era o esquema, né? Então, ele era um casca-grossa, apesar de ser padre, e apesar de ser beneditino, né, ele era nessa situação. E na Federal, 30 anos depois, acontecia a mesma coisa. Né? Inclusive, né, o burro velho aqui, aos 40 anos, fazendo geografia no meio da meninada, era acusado de que pescava macaco velho. Se a professora queria que decorasse, eu decorava e fazia a vontade dela. Era que nem os meninos de Olinda, depois esqueci a história toda, né?
Mas essa era para decorar, eu sou ótimo em decorar, né? É à toa que, eu, segundo Rosalinha, eu tenho memória de elefante, guardo o nome de todo mundo, seu nome de todo mundo, né? Então, é um exercício contra Alzheimer, ponto número 1, Eu né? sou testemunha disso. Entendeu? Então, não mudou tanto, né? Diga, você vai falar, comentar Ô, Dante, umas eu perguntas, queria fazer uma pergunta. aqui dos Não, alunos, mas diga. eu queria fazer. Eu não Diga. sei se tem perguntas aqui no chat na frente, mas Não, tem as eu gostaria de considerações saber. mais fáceis, depois eu leio aqui. Tem uma pergunta de um comentário de Marcos, de Messias e outro de Guilherme, e de uma pergunta de Cíntia. Mas faça, Pronto, beleza. por favor. Bom, vocês sabem, eu também dou aula no estado, né? Dou aula no colégio estadual. E é uma experiência interessante. E, assim, qual é a questão? Agora, com a pandemia, o grande desafio que a gente está tendo com essa pressão de volta às aulas, e é uma realidade completamente distinta no caso aqui, Ricardo, porque eu também já dei aula em colégio particular, em grandes colégios, eu sei como é que é o negócio. A realidade é completamente distinta, né? E talvez também distinta, talvez, em certo modo, aos seus alunos lá do IFBA, Michele, né? Porque eu comparo também com a experiência que eu tive com o IFBA baiano. Então, assim, o aluno hoje no ensino médio, na escola estadual, a condição material, eu digo assim, não é só a condição material também, não. A questão familiar também, você não tem um apoio da família para estar ali, para cobrar o mínimo. Eu digo assim, isso para mim é um impacto enorme, né? Então, essa experiência também traz. Eu vejo agora a dificuldade que a gente tem. Olha, que eu já trabalho com, por exemplo, com Class, com Google Sala de Aula, lá na escola, desde 2019. Então, alguns alunos já tinham familiaridade, mas, obviamente, eu sei que nem todos têm acesso a isso. Eu não sou maluco de achar que todo mundo vai ter acesso à dificuldade que é por essas questões. Dificuldade material, apoio da família, tem uma série de questões aí que envolvem. Ponto. Esse é um comentário, na verdade, né? Que a gente pode fazer, talvez, um paralelo na resposta de vocês. Mas a pergunta, Michele falou muito de relações de trabalho, Ricardo também, com visões distintas, porque são experiências também distintas, né? Agora, como é que vocês acham que vão se dar as relações de trabalho, né, dos professores com o impacto na pandemia, porque novas relações se estabeleceram aí, né? A questão do ensino remoto ali, como é que isso vai ficar, né? E segundo, uma primeira pergunta, né, em relação às relações de trabalho, e a segunda é com o impacto disso também no processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Bom, Jackson, cara, primeiro que as instituições, de fato, elas estão tomando o pé agora daquilo que a MP trouxe no ano passado, né? Essa questão que envolve o ensino remoto, você tem que adequar contrato de trabalho, e se faz um aditivo, e como é que vai ficar. Então, as empresas estão, né, se adequando, imagino que num futuro bem próximo, muita gente vai buscar, sim, com certeza, muita gente vai aí buscar justiça, não tenho a menor dúvida disso. Algumas escolas estão cometendo verdadeiros abusos com relação a isso, né? Eu falo de colegas, não das escolas que eu trabalho, graças a Deus, mas eu tenho um relato de colega gestante que o contrato foi suspenso ou foi reduzir a carga horária de trabalho, ela de licença, né? Só para poder a gente conversar, peraí, a pessoa está de licença maternidade e de repente houve uma redução de 50% a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? Então as pessoas, os empresários aí usam da lei da forma que eles querem e depois discutem na justiça, né? Mas as escolas pediram, sim, as que eu trabalho pelo menos, que eu assinasse um documento, né, falando sobre o direito de imagem, que eu estaria ali ciente, abrindo mão e tal, enfim. As aulas, elas não são gravadas, né? É bom que se diga, as aulas são transmitidas, mas elas não são gravadas pela instituição. O professor pode ou não gravar, e se gravar, ele é proibido de disponibilizar ao aluno a gravação. Não é como os professores da universidade, né, que dão a aula, que salva lá o Meet, que depois disponibiliza para os alunos, porque ele pode não ter tido tempo de assistir. Não, no ensino médio não está rolando isso, no fundamental não está rolando isso, né? O aluno tem que estar lá de 7 da manhã até as 12h30, não vai envolver. A grande mudança vai acontecer, acredito eu, dentro da parte mais burocrática, que são as incansáveis e intermináveis reuniões, né?
Nós temos reuniões aí que, se a gente for espremer direitinho, não deveria nem ter acontecido, né? Porque tem coisas que são absurdas. E eu acho que aí sim a gente vai ter uma permanência do sistema remoto, aulas extras, complementares, oficinas, recuperação paralela. Eu acho que esse esquema remoto ele vai permanecer, ele não vai retroceder, né? As instituições fizeram investimentos absolutamente gigantescos, né, diante disso. Imagina uma escola como Vieira, que nós temos 97 salas de aula, né? Todas as salas tiveram trocado o sistema de áudio, sistema de vídeo, implementação de câmera com resolução em 4K, 8K, né? Captação de som ambiente. O investimento é absolutamente gigantesco. Isso não vai se perder quando nós voltarmos a presencial. Não vai mesmo, né? Então, é um desafio que a gente tem pela frente aí. Nós estamos passando por uma turbulência muito grande com a pandemia, uma turbulência ainda maior com a BNCC, né? A implementação para o ensino médio seria no ano que vem, a gente não tem sequer material ainda produzido para isso, as escolas não definiram os currículos ainda, né? E a gente não sabe o que vai acontecer com a questão política no país. Então, a gente está, assim, num momento de turbulência muito grande, de agitação muito grande, mas fato é que o sistema remoto, ele não vai acabar, ele não vai mesmo. Isso já nos foi dito, inclusive, né? Então, vai permanecer, sim, depois desse momento que a gente está vivendo, né? E a outra pergunta foi, primeiro foi a relação de trabalho, e a outra se vai permanecer, é isso? Eu acho que eu já respondi. Sim ou não, Jackson? Jackson? Oi. Respondido? Não, tá ótimo, cara. Era basicamente isso. Eu acho que a ideia era a gente ter esse debate mesmo. E, assim, com diferentes visões, né? Talvez Michele possa trazer agora uma outra visão também a respeito. E, assim, porque, cara, são experiências e assim, ambientes distintos também, perfis de alunos distintos. Completamente, então, completamente. Então, assim, vamos lá, Michele. Obrigado, querido. Nada, querido. No IFBA, a Constituição, a Constituição dos alunos é bastante heterogênea, né? Então, eu tô no IFBA, nas minhas turmas, eu tô tendo um problema de evasão escolar. Tô tendo problema. O aluno some, você manda um e-mail, pergunta a coordenação, de repente eu estou falando evasão escolar fora as outras questões de problemas familiares, né, a questão da pandemia e tal. Estou falando de evasão escolar porque o aluno não consegue acompanhar o sistema remoto. Ele não consegue. Ele fez, né, passou lá pelaquela coordenação e falou: professora, eu não estou conseguindo, não é um problema com a senhora, não é um problema com o conteúdo, eu não consigo prestar atenção através de uma tela. Né? Não é o suporte, né? Teve a questão do próprio IFBA com os materiais, que teve um valor, que eles compraram um tablet ou um computador, e, claro que inteiraram dinheiro para colocar, mas alunos que não estão conseguindo. E aí há uma questão, né? Por a gente estar na pandemia, há uma questão. É uma relação só por conta da pandemia ou ele não consegue, né? Os relatos de amigos também que a gente ouve, né? Então, eu estou colocando também para vocês os relatos de amigos que a gente ouve. Não, tá fazendo a prova para passar. Adolescente, né? Então, eu falo assim, não está tendo mais dúvidas, meu lindo, não está tendo mais dúvidas com relação à geografia? Não, está fazendo para passar, né? A gente não sabe em que ponto esse está fazendo para passar, né? Essas atividades, o prejuízo, e a gente não tem ainda a dimensão desse prejuízo educacional no nosso país com relação a quando passar a pandemia. Eu estou falando exclusivamente dos que não pararam a questão durante a pandemia. Eu não entro nem na seara
da escola do Estado, que estava há meses parado e depois retomaram. Eu só estou falando de quem teve aquela pequena pausa, né, e depois retomou o ensino remoto, e aí investiu em tecnologia. Eu estou falando desse universo. Então, eu já tenho, né, dados de alunos, a questão da evasão escolar e de alunos que não acompanham os relatos também das experiências que eu fico conversando, né, naquele âmbito de pesquisar também, e aí você fala, e está acontecendo o quê? Não, estou fazendo atividade para passar, porque minha mãe está pagando o colégio, então eu vou fazer aqui atividade, vou colocar tudo. E nesse universo também cansados, né? A gente tem cada vez mais alunos cansados, nós professores também estamos cansados, porque é reunião de manhã, de tarde, de noite. Hoje eu estou desde 8 horas da manhã, nesse universo online. A gente tem que se manter produtivo, né? Claro, é uma questão. Está tendo muita oportunidade de conhecimento, a gente não pode negar isso, através do remoto, a gente está ouvindo pesquisadores, a gente está tendo conhecimento de coisas que não seria possível no molde presencial. Então, eu acho que isso foi um boom, firmou-se, para mim firmou-se, está firmado, e que agora em diante os eventos eu acho que vão ser todos mistos, com transmissão online, com um valor para a gente pagar se a gente não for, um valor se a gente quiser presencial. Eu acho que vai ser essa nova onda, né? Dos eventos vão ser isso, mistos, e também eu acho que dentro do processo de educação, essas plataformas elas estão firmadas, até porque, né? Também, né, dentro da questão espacial, a gente sabe que a gente teve um investimento de uma das maiores empresas do planeta com relação ao ensino remoto. A gente teve o apoio do Google. A gente está agora falando através dele. E as escolas super aderiram ao pacote Google. Claro que o pacote Google vem para salvar, mas a gente também tem que ter criticidade com relação a quantas coisas, né, estão por trás também do Google Sala de Aula, de todas as plataformas que o Google está oferecendo para você, e agora a gente fala no WhatsApp, e outras empresas também, e agora a gente pensa, e aí o Google te oferece as opções, porque seu computador está todo conectado com ele, Meet, reunião, você manda e-mail, tudo isso. E aí você, por exemplo, você pensa hoje em comprar uma calça jeans. Você passa a semana toda recebendo aquelas mensagens, aí você oculta anúncio. Então, também tem isso, né? Dentro da própria questão do capital, entrando nesse processo educacional e garantindo, né, a nossa gravação cotidiana de todo dia, sabendo os nossos passos, né, e sabendo de todo o nosso itinerário, inclusive. Então, tudo isso também são coisas que a gente está colocando, mas que a gente precisa depois discutir, repensar e até rever, né? Agora, eu acho que, por uma questão também de custo, a gente vai entrar nessa. Até porque nós estamos, professores, pagando a internet, a luz, né, a água, vai no banheiro, então, da nossa casa, e tudo isso não foi nenhum aumento salarial. Ou, não sei se Ricardo vai dizer... Há 2 anos, não se fala nem em reajuste salarial. Exatamente. Ano passado, o que o Simpro fez foi tentar buscar a garantia da convenção, que expirou ano passado. Sem convenção, a gente fica numa situação mais complicada. Então, garantiu-se a convenção, né, coletiva de trabalho, mas nem se fala em ajuste salarial. Esse ano, por enquanto, 0. A pauta seria retornar ou não, né? Na rede particular já foi vencida essa pauta, nós fomos obrigados a retornar, né? Eu tenho 2 semanas que toda quinta-feira eu faço teste de Covid. Então, só para você ter uma ideia, agora um professor foi detectado Covid, aí suspendeu as aulas de toda a série, todo o segmento, e a gente vive nessa gangorra, a gente está mais preocupado hoje com a vida do que com o reajuste. Mas nada não, Michele, a gente vai acumular aí 10% de prejuízo, né? Foi 4,48 ano passado, esse ano mais 5 ponto alguma coisinha, e nós estamos empobrecendo, na verdade.
né? Exatamente. E o Pois é. sindicato com uma hora aula de 12,90, se eu não me engano, é a base? Eu nem sei te dizer, Michele, eu já recebi hora aula de 6,36. Então, eu não sei como é que está hoje A o gente piso. tem um sindicato que coloca o mínimo de hora-aula, Mas eu acho que o acho que é piso não. 12,90. Eu pensei que o piso estivesse ainda abaixo de 10. Mas se já chegou em 12,90, é um alento, porque eu já recebi 6,36. E olha aí, Ricardo, que o Simpro, eu conheço, né, a atuação do Simpro, é uma atuação assim, dentro de todas as dificuldades, ainda o Simpro, dentro no segmento das escolas do ensino particular, né, tem uma atuação sensacional. Também Entendeu? acho, também acho. O Alisson Alisson, Mustafa é por exemplo, maravilhoso. Alisson é maravilhoso. Cris, exatamente. Exatamente. Né? Eles fazem o Então, possível, né? Eles fazem o possível. nossa, cara. E Fazem o assim, possível. é interessante, né? Eu estava vindo uma fala de Alisson e disse assim, rapaz, olha só, hoje as escolas estão falando, né, em relação à questão do piso, salário, que está na crise, mas nunca esteve fora da crise. Podia estar em qualquer período, o sindicato veio falar que está em crise, que não dá para ter ajuste e tal. E aí a gente vai acumulando perdas, né, dentro desse processo. Muitas. E a gente sabe que depois daquela greve de 2005, né, o professorado perdeu muito. Eu lembro que o ISBA, naquele ano, demitiu 42 professores depois da greve. Foi uma greve de 55 dias, né, e 45 professores foram demitidos só do ISBA, né? Então, aquilo ali deu uma porrada muito forte no professorado, né, que começou, na verdade, a recuar em relação às greves e as propostas de reajuste e benefícios, né? O recuo foi muito grande. Existem escolas que contratam professores mais jovens, porque já vão ali, na verdade, moldando o professor para que essa conversa de greve, de database, né, isso nem seja discutido, na verdade, né? É absurdo isso, absurdo. Isso a máxima atual, né, de você continuar acabando com o ensino até chegar a um ponto que ninguém conteste mais nada, que você seja uma máquina para reproduzir coisas sem contestar nada, sem pensar nada. Quanto você mais dilapida o ensino, menor capacidade de você contestar e você mantém o status quo que a gente vem, né, mantendo ao longo do tempo e tem piorado recentemente de maneira absurda. Né? Então, a questão salarial para todas as classes e professor, sobretudo, né, porque é uma coisa muito desgastante. Né? Nenhuma profissão é tão desgastante quanto a de professor, né? Sobretudo quem trabalha nos ensinos médio e fundamental, né? E tem, além da questão do ensino como um todo, tem todos os complicadores, né? De uma geração de crianças e adolescentes mal educadas, despreparadas para coisas, acha que são o centro do mundo, que a família cria dessa forma, né? E independente da escola pública ou privada, né? É uma coisa complicada. É coisas que você ouve num relato, né? Há tempos atrás, ela era professora da escola pública em Alagoinhas, que o aluno chegava no pé dela e dava com o calcanhar e ela tinha de ficar calada, né? Ou então o aluno chegar e dizer, eu estou pagando, botamos para fora. Isso dito por uma colega de vocês, do seu tempo, Ricardo. Nós botamos outros para fora, botamos você também, né? E aluno passa a ser cliente, né? Em vez de ser um aluno, ele passa a ser cliente. Uma época eu disse para o Mangangão lá da FIB, ele disse, eu fui chamado para dar aula de geografia lá para o curso de turismo, além de outras atrocidades que aconteciam, ele virou assim, mas o aluno é cliente. Eu digo, por que você não bota supermercado, então, em vez de fazer um curso superior, uma universidade? Pô, se aluno passa a ser cliente, bote um negócio do tipo que cliente, né? Mas, enfim, são coisas dessa natureza. Chamar uma pergunta aqui, uns comentários, que inclusive você já viu, sobre a questão de contestar coisas ao professor de geografia, foram interrogar ele sobre a guerra do Kosovo, aí assim vai. Marlon faz elogios a vocês, agradece, né? Gostou muito. Guilherme faz um comentário aqui, né? Que além dos diversos campos de atuação da geografia, citado pelo professor Ricardo, hoje está cada vez mais frequente a cobrança de atualidades, entre aspas, como ele bota, nos editais de concurso público.
muitos concursos preparatórios de concursos aproveitam os professores de geografia para lecionar sobre a disciplina atualidades, né? Então, a gente passou a ser generalista no conceito desse povo. E a Cíntia traz uma pergunta. O Messias pontuou que com essas renovações curriculares, a geografia conseguiu conquistar o interesse dos alunos. Como manter a atratividade dos conteúdos, principalmente de trabalhos na educação básica e no ensino remoto? Meu amigo, eu não tenho resposta para essa pergunta, não. É difícil. Cara, eu acho que é uma questão de você tentar incentivar, uma coisa que é... Pronto. É do filho do professor, né? Perfil do professor, exatamente. Né? Você vai ter o aluno que vai estar assistindo aula de cartografia, né, e vai achar a coisa mais interessante do mundo, né, e vai ter o aluno que você vai estar trabalhando o conflito árabe-israelense, e ele vai simplesmente falar, eu quero fazer engenharia. Né? Vai muito disso. Eu procuro, particularmente, vou falar uma prática minha, né, nesse sistema telepresencial, mexer com todo mundo que está na sala, né? Os alunos, eles já sabem, das 7 horas, eles ficam na atenção, e eu não entro na sala, entro 7h02, ou entro 6h50, e fico esperando eles entrarem, câmera fechada, microfone fechado, e aí, de repente, o microfone abre, sem eles perceberem, e aí vem aquele, bom dia, aí pronto, a galera já começa a dar risada, pô, professor, você é maluco, acordou minha irmã, né? Não fala assim, maluco, mas, pô, Berens e tal. Aí você quebra um pouquinho o gelo, já é bom dia. Meu filho, por favor, abra a câmera, eu tô carente hoje. Abra a câmera. Abra a câmera, abra aí, vai para me dar bom dia. Só para me dar bom dia, depois você fecha. Né? E a gente vai brincando, aí traz uma estratégia ou outra. E assim, é um jovem, 16 anos, 17 anos, 18 anos, né? Então, se a gente envolve o jovem, ele vem, ele brinca, por mais que ele não queira ali participar, botando a cara na tela, mas ele movimenta muito o chat, ele traz discussão, ele traz provocações. Eu tenho alunos que, quando eu abro o primeiro bom dia que eu dou, a menina fala assim, professor, o Brasil hoje tem 453 mil, não sei quantos mortos. Digo, pô, é bom a gente não esquecer disso, né? Porque senão daqui a pouco a gente começa a naturalizar isso. Então, é legal. E assim, vai muito do perfil do professor. Dante foi muito feliz aí. É o feeling que o professor tem da turma que ele tá. Tem turma que você tá ali pedindo, pelo amor de Deus, responda no chat, ok, sim, e o miserável não responde. Né? Aí depois de você insistir muito, ou de um aluno se compadecer lá, oi, prof, estamos aqui, e aí a gente vai. Mas é um desafio, né? Não tem, acho que não tem fórmula mágica, não. Eu já trato a geografia como sendo uma coisa absurdamente interessante. Então, por si só, ela já traz uma série de situações importantes. Às vezes a gente usa um tema ligado à Covid para poder trazer para perto, para movimentar, né? Muitas vezes o aluno quer ouvir como é que você está, né? O aluno quer ouvir bom dia, quer dizer, pô, o professor perguntou como é que eu estou, né? Chamar pelo nome é essencial, ainda que você não conheça a fisionomia, né? Ô, Mariana, abra aí. Mariana, tudo bem com você? Como é que você está? Né? Aí ela responde, ô, prof, estou bem, e você, como é que está? O senhor, como é que está? Enfim, mas eu acho que vai muito do feeling do professor mesmo, né? É bem dentro disso que Dante trouxe, né? Eu acredito que seja exatamente isso. Um abraço, Flavinho. Vamos falar com você, meu amigo. Eu acho, concordo. Desculpa, professor, perdoe. Tranquilo. Eu acho que Flávio traz é super importante, né? Primeiro que geografia escolar não tem receita de bolo. Então, você vai para a sala, cada sala é um universo, pode ser a mesma turma do lado, e aí serem turmas completamente diferentes e distintas. Primeiro é enxergar como não máquinas, né? Tanto a gente, né, sendo sinceros, né, como o Ricardo falou, sendo sinceros, né, nesse tipo de abordagem. Uma roda de conversa sempre é bom. Se o processo não está caminhando bem, também é bom parar e conversar com eles e escutar. O processo de educação é sempre dialógico, né? Tem que ser dialógico. Não adianta, né? A gente quer os melhores resultados, né? No final do ano, ou no final do semestre, a gente quer os melhores resultados. E os resultados só são bons com parceria. Não é culpa do professor, não é culpa do aluno, mas a partir da parceria que é construída.
Então, primeiro, olhar que são alunos, entender as limitações deles, né? Entender também que tem dia que ele não quer, não está afim, como a gente também tem dia que não quer, mas a gente tem uma questão profissional por trás e a gente passa o conteúdo, né? Faz uma roda de conversa, entender que o plano de aula não tem que ser amarrado, plano de aula não é algo amarrado, plano de aula é construído básico. Quando você chega lá, tudo pode acontecer e mudar. Você vem com sua linda apresentação, com todo o gás. Chegou lá, primeiro que foram 30 minutos de desabafo. Depois da prova, então, são mais 30, né? Professora, aquela questão. Sim, não, eu quero conversar sobre aquela questão. E aí começa. E a gente ouvir. Eu gosto sempre de falar, quando o outro se sente valorizado, né, sabe que você o valoriza enquanto ser humano, também é perfil de cada um, tem professor que é super amigo, né, dos alunos, troca até o WhatsApp, né, conversa no corredor, e professores mais fechados. Respeite também, né, essa questão sua, mas principalmente quando ele sabe que o professor respeita, o professor ouve, quebra aquela questão, né, que às vezes a hierarquia coloca de uma forma tão complicada, aí o cachorro já começou, e aí coloca tão complicada, que é a questão de quebrar barreiras. Educação é dialógico, então vá com o seu plano de aula, faça seu plano de aula, eu acho que todo professor, né, de educação básica tem que ter o seu plano de aula, mas nada amarrado. Tudo pode acontecer na sala de aula, e esteja preparado, seja aberto, né, seja dinâmico, para também mudar no meio do percurso, para que garanta o efetivo resultado. Eu sempre aprendi com os meus professores que quando a gente dá amor, né, que isso é amor também, quando a gente dá amor, a gente recebe tudo isso. Então, o aluno, ele coloca, e na questão dos conteúdos, é sempre trazer a realidade deles para o centro da conversa. Se você está dando aula em periperi, coloque periperi na roda de conversa, né? Estude sobre o bairro que é aquela escola, coloque a vida deles na centralidade da discussão. Primeiro que facilita metade do nosso caminho como professor, porque os exemplos eles trazem, né? Não precisa a gente ficar tentando, porque às vezes a gente vai para exemplos distantes da realidade dele. Então, quando eles trazem os exemplos, melhor ainda. E tira aquela questão e a gente é surpreendido quando ele traz a realidade, né? Então, é o tempo todo. Eu acho que colocar a realidade no centro e quebrar isso. Então, às vezes, sua aula é meia hora, às vezes, de desabafo pelo momento que está passando, agora no período remoto mesmo, às vezes é 30 minutos de desabafo. Extraia daquele desabafo o que é que você pode utilizar em sala de aula. A gente está num período pandêmico de Covid, coloque em sala de aula a questão da Covid. Se a gente está no processo, né, que a gente tem um genocida, né, na presidência, coloque em sala de aula por que se colocou um genocida, né? Por que falta educação nesse país, né? Por que a educação, os recursos, né, para a educação são os mais na canetada, sofrem no governo? Por que outros setores? Então, traz para isso, né? Trazer a realidade. A gente não pode fazer uma educação lá no Nirvana. A gente tem que dizer isso, e eles entendem. É isso que faz a geografia, eles ficam, poxa, que emocionante, não sei o quê, aí eu entendi, então a questão de estado, a questão de bairro, a questão de espaço, não entendi o espaço dessa forma, eu disse, olha, então são essas coisas, então não é a receita de bolo, mas a gente precisa, antes de tudo, estar aberto, né, é o desafio enquanto professor, é ter essa abertura necessária para o diálogo, então, e esteja disponível também para as críticas, né, então, professor, sua aula está muito chata, então, que é dinâmico para vocês, porque também, para ver o que eles querem, né, de dinamismo, e também respeitando, bora negociar aqui, né, uma parte isso, uma parte aquilo, mas que seja produtivo, né, para que vocês tenham essa interação. Então, o diálogo, eu acho que é a essência da educação. Com certeza, eu acho em tudo, na educação, sobretudo, né? Essa questão na educação, essa proximidade, essa questão de você... Claro, é difícil num professor que tem 45 horas por semana, 50 alunos na sala de aula, ele ter essa proximidade com o aluno. É diferente, como eu digo,
eu não posso falar de experiência de ensino, minha experiência de ensino foi na Católica, e sempre com turmas pequenas. Na época de Ricardo, as turmas eram maiores, mas não ultrapassavam nunca 45 alunos. É diferente, você dava uma disciplina, 2. Né? Então, é diferente, né? Aí Rosali faz, você tem memória de elefante? Eu digo, não, eu tenho memória de elefante porque vivo num universo muito menor. Você dá 11 disciplinas na UNEB, como é que você vai lembrar dos alunos, como é que ele era, como é que ele casou, como é que ele teve filho? É diferente o universo. Né? Então, é uma experiência completamente diferente, muito particularizada, a minha experiência de ensino na Católica, né? Porque fiquei próximo de vocês por diversos fatores. Primeiro, facilidade de guardar nome, depois, eram muito menos alunos para você ter esse contato do saber como é que estava a questão, de estar mais próximo disso, porque, né, era um universo muito reduzido, né? Como você falou, você teve o privilégio de ter turmas pequenas, então a gente se conhecia, a gente sabia, né? Era uma relação tão próxima que você até sabia se alguém chegou com algum problema. Né? Você sabia quando o aluno chegou com algum problema. E aí você já anota isso. E o contrário do professor, que tem uma gama enorme de alunos que dá aula. Né? Então, meu caso particular é uma coisa muito específica, eu acho que é uma coisa muito específica em relação de relação, como vocês têm essa experiência de turmas grandes, de muitos alunos, né? Mesmo assim, você consegue, né? Você consegue. Se você tentar alguma coisa, você consegue, né? Os exemplos aqui citados, o caso de Ricardo, né, você consegue isso, né, de alguma forma você consegue. Mas é isso. Então, aqui tem só elogios aqui nos comentários, né, de Flávio, de Cíntia, de Messina, agradecendo, né, elogiando. Tem uma pergunta de Guilherme. Ah, questão de Guilherme sobre... Ah, não, é outra coisa. Apesar de eu também não concordar com a política de saúde do governo atual, mas isso aí não seria uma doutrinação, professor? Eu acho importante essa pergunta, obrigada, Guilherme, né? Não é doutrinação. Primeiro que nenhum professor é neutro. Se eu e Ricardo elaborássemos os mesmos slides, né? Na hora da apresentação, a experiência dele prática, de vida e acadêmica, a fala seria diferente da minha, mesmo que a gente tivesse ideias totalmente convergentes. Não há neutralidade, né? É uma questão que se fala na academia, já foi derrubado, não há uma neutralidade enquanto pesquisador e não há uma neutralidade como professor. Não é um processo de doutrinação claro, você pode criticar o governo se você tiver bases científicas e estudo para isso. Não adianta ficar igual, né, vendo fake news, professor vendo fake news, que também a gente sabe disso, a gente não pode, né, tapar só com a peneira, a gente sabe que tem professores lendo fake news e levando para a sala de aula. Não é doutrinação quando você pega com bases científicas, com argumentos bem estruturados e você demonstra para o aluno o que é que está acontecendo. E quando eu falo assim, o genocida do governo e essas questões, a gente vai trabalhar as relações de estados, a gente vai trabalhar as relações de espacialidade, a gente vai falar das questões territoriais, a gente vai falar das relações de poder, né? As questões geopolíticas, como o Brasil está sendo visto diante de um presidente, né, que não tem uma posição de presidente. Né? Eu falo assim, você já pensou se eu fosse professora, chegasse aqui e dissesse assim, fulano, dê aula aí. Não, professora, quem dá aula é a senhora. Não, dê aí a aula. Beleza. Entendeu? Se eu não tivesse uma postura profissional, a postura profissional que tem aluno, professor, a do presidente é maior ainda, porque é uma responsabilidade de nação que ele tem. Então, o que não é doutrinação se você é um professor que vai em sala de aula muito afiado nos seus argumentos científicos, sempre. Michele, o discurso, Michele, ele é político, ele não é partidário. Exatamente. O discurso é político, não é partidário. Então, se ele não é partidário, doutrinação não existe nessa seara. Não existe. E outra questão, né? O que me incomoda são os silêncios dos bons. Esse homem está aí, muito porque a gente ficou em silêncio, vendo muitas barbaridades acontecendo no Brasil e deixando, depois a gente discute, depois a gente discute, depois a gente discute. Não pensávamos que chegaríamos a tanto. Subestimamos.
todo o processo histórico brasileiro. Não, não vai acontecer isso não, não vai acontecer isso não, não vai acontecer isso não. Então, a gente, enquanto professor, não pode se calar diante de situações, mesmo que a gente, e aí não é como o Ricardo falou, não é uma questão de partido, a gente discutir política em sala de aula, tem que se discutir. Falta formação política nos nossos alunos, e a gente tem que trazer isso, e a gente pode trazer no dia a dia, quando ele coloca na reportagem, a gente coloca, olha, o argumento é esse. A verdade é essa, se você quiser escutar fake news, aí é uma outra história. Né? Porque também a gente está numa gama de fake news muito grande, mas a gente precisa ter argumentos, e aí, professor, é estudar. Não adianta ir para a sala de aula sem estudar, porque os alunos, eles estão cada vez mais afiados, porque tem esse Google, eu gosto de dar o exemplo do Google, tem um Google, aí eles vão lá, às vezes você está respondendo a pergunta, ele está no Google, no celular, já perguntando, aí já me mostra um outro dado, né? Aí quer um outro dado para argumentar, e a gente tem que falar qual é essa fonte, de que ano é que você está pesquisando, bora ler realmente, tem que fazer esse processo também. Então, a gente está num processo muito dinâmico das coisas, então, a gente tem que estudar, se preparar, mas a gente também é surpreendido em sala de aula, e, claro, a gente tem que estar afiado nos conteúdos. Kelly, obrigado. Alguma colocação? Augusto, quer comentar algo? Rosali, este próprio Jackson? Oi, só agradecer demais. Outra semana de geografia com muito sucesso. É bom demais que os filhos a casa tornem, né? Sempre a casa de todos nós. E é um prazer e uma honra ter vocês como ex-alunos, porque a vida inteira vão ser colegas e ex-alunos. E tanta gente boa, né, Dante, que você vai lembrar o nome de todo mundo e até onde sentava. Eu não, mas quando eu vejo, eu lembro. E agradecer demais. Mais uma semana de geografia. É uma pena que não seja ao vivo, porque a gente iria agora para o coffee break, e para os abraços e beijos. É uma pena, mas aquece o coração, como o Jackson disse no início. Ver vocês e saber que continuamos juntos na mesma luta, todo mundo no mesmo barco, remando para o mesmo lugar. Beijos, boa noite. Obrigado, Rosa. Augusto? Professor, é um sentimento de gratidão. As falas foram muito bem colocadas, foram muito felizes, e a gratidão pelaquilo que foi explanado, né? Porque a Michelle apresentou realmente que a postura de alguns discentes, né, a conduta de alguns professores também, né, pelo fato de se calar, de não se comprometer, né, de não avançar, de não argumentar, ou simplesmente de não criticar, né, e vem aquela crítica até mesmo construtiva, faz com que tenhamos aí uma série de consequências, inclusive na nossa sociedade. E quando o Ricardo traz para a gente essa experiência longa que ele tem, né, essa vivência, inclusive acadêmica, que foi bem atuante, bem representativa, bem conhecida dentro da universidade, e apresenta isso para a gente aqui em um contexto que tem discentes, tem profissionais da área de geografia, pessoas que não são da geografia, faz com que tenhamos aí um compromisso ainda maior de buscar um verdadeiro diálogo, uma verdadeira discussão, e realmente vocês estão de parabéns, estou muito feliz pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu vi, e aprendi ainda, e aprendi muito hoje, muito hoje, estou muito feliz também por esse sentido, e eu sugiro que vocês, alunos principalmente, se apoiem em pessoas assim fortes, como esses palestrantes, porque demonstra realmente que a nossa geografia está bem viva, e apesar das dificuldades que a gente enfrenta, ainda tem bastante resultados bem significantes. E Jackson? Tem alguma colocação? Bom, acho que você fecha, eu vou falar aqui e você encerra a semana, tá ok? Então, foi um prazer enorme ter aqui vocês, né,
com ex-alunos aqui. Eu posso falar um pouquinho antes de encerrar, que eu gosto de falar? Pode, claro. Para Você, os Ricardo. alunos. Professor, todo professor é assim, Michele, você sabe disso. Já era aluna, hein? Imagine. Já era aluna, já falava tanto, então. Eu queria falar com os alunos agora, né? Primeiro que eu queria que vocês aproveitassem esses professores. Te digo porque eu sou uma andarilha, os professores sabem, eu passo por outras instituições, vou em outras instituições, fiz mestrado, né, em outra instituição, participo de grupo de pesquisa de outras instituições, estou em diálogo permanente com outras instituições e eu fico sempre conversando muito com os alunos. Eu sou muito grata à vida, ao universo, por ter feito geografia na UCSAL. Vocês só vão entender a importância disso quando vocês estiverem fora e vocês conversarem, quando vocês estiverem no mercado de trabalho e vocês vão saber o diferencial. Primeiro que eu tenho professores extremamente competentes, né, com uma maravilhosa formação. Segundo, eu tenho empatia nesse curso de graduação. Sempre vocês têm empatia. Eu sei de cada professor. Eu sei da acolhida, eu sei da amizade, eu sei de entender e de dar o melhor, né? Eles não trabalham na carga horária que está lá marcado no contrato da UCSAL. Muito, muito, anos-luz diferente. Eu sei do compromisso das pesquisas da geografia da UCSAL, né? Gosto de me identificar como que fui filha da UCSAL com muito orgulho, porque eu tenho orgulho desse curso. Trabalhei durante a graduação, todos os professores sabem, trabalhei durante a graduação, virei noite lendo os textos para fazer seminário, e eu digo a vocês que dentro da limitação de vocês, claro, né, que cada um tem uma vida, uma dinâmica, aproveitem tudo. Aproveitem seminários, aproveitem grupos de pesquisa, aproveitem discussão, aproveitem esse ciclo de palestras. A gente tem 24 pessoas na sala, a gente sabe que o curso é um pouco mais, né? Mas aproveitem, porque vocês vão ver o diferencial, que é tudo isso, quando vocês estiverem elaborando um plano de aula. E eu lembro do meu processo seletivo no IFBA, que não foi fácil, né? Falando do mercado de trabalho, Ricardo, não foi fácil o meu processo seletivo no IFBA, a minha preocupação, né, com essa hora-aula que o Messias falou, de 9h50 hora, e todas as lutas familiares que a gente trava também para ser professor e para dizer, eu quero ser professor, na nossa família, diante de outras dinâmicas, né, e aqueles questionamentos da vida material. E aí, quando eu fui fazer o processo seletivo do IFBA, todos vocês estavam na minha cabeça na hora do plano de aula, né? Na hora também da questão dos seminários, então eu lembrava de todas as dicas de todos, não vou ficar citando nome não, mas eu lembrava da dica de todos os professores com relação a posicionamento no seminário, ao que colocar nos slides, as críticas que eu recebia nos meus slides, de letra pequena, não botou na formatação adequada, a BNT não tá equivocada, tudo ali eu lembrei. E isso me fez entrar no IFBA. Então, eu sou muito grata, né, a todos os meus professores, e eu dou um recado para os alunos, que vocês aproveitem o tanto que eu aproveitei, e aproveitem, se puder, muito mais. Porque quando vocês saírem, vocês forem para o processo seletivo, vocês vão entender cada aula, cada texto, cada artigo, cada visita de campo, cada aula no zoológico, deixa eu ver, era tanta aula, tanta aula que a gente teve fora com recurso desses professores, e eu também quero dizer sobre isso, né? Eu sei que todos os professores tiraram dinheiro do próprio bolso para proporcionar diversas aulas para a gente. Então, isso também tem que ser colocado em pauta. Então, eu me despeço aqui, colocando e dizendo que é sempre um prazer. Eu acho assim, chamado de professor, que foi meu professor, é ordem. Então, a gente se vira nos 30 e a gente vai por conta disso. Eu sou extremamente grata.
E eu espero que vocês aproveitem tudo, porque às vezes o universo dá para a gente não aproveita de uma maneira tão legal, viu? E muito obrigada a vocês pela paciência de escutar em tempos de online, que a gente está cansado dessa telinha. Ô, Dante, eu queria também agradecer o convite mais uma vez. Eu me sinto honrado, eu já disse isso, e para mim é uma satisfação grande estar nesse bate-papo aqui com Michele, contigo, com Rosalie, Jackson, que eu conheci agora. Estou revendo Augusto, Flávio. Quanto tempo eu não vejo o Flávio? Ele não tinha essa barba, não, viu? Ele não tinha essa barba, não. E aí, Ricardo? Cláudio Honor entrou aí, saiu, queria cumprimentá-lo também. Tempo que a gente não se vê, né? E falar com os alunos também, cara, foco, determinação, estudo, a vida toda, estudo. Não tem para onde correr, né? Eu contrariei pai e mãe para fazer geografia, né? E que bom que pai e mãe chegaram para mim e disseram: eu estava errado, você estava certo, que bom que você trilhou esse caminho. Então, e isso nada paga, né, Rosa? Nada paga. E meu pai virar para mim chorando e dizer: rapaz, como eu fui injusto com você, foi a coisa que me deixou, né? Eu falei: hoje reconhece, né? De toda a luta, depois de toda a batalha, aí hoje reconhece, fala que sempre foi, teve uma postura, né, não muito bacana quando eu escolhi fazer geografia, mas se é o que vocês querem, e tenha certeza que eu tive quando escolhi, que Michele teve, Dante, Rosalie, Jackson, Augusto, Flávio e todos aqueles que abraçam a causa da geografia, né, sigam em frente, porque o sucesso vem, tá? Pode apostar que ele vem, tá? Um abraço, deixa eu fazer obrigado. um elogio aqui. Boa noite, pessoal. Bom, maravilhoso ver você aí, Ricardo, a galera aí, todo mundo aí. Pô, o pessoal da minha turma, né? Logo quando o Dante e Rosalie chegou na universidade, né? Eu gostei muito mesmo da palestra hoje, foi, assim, edificante, sabe? Primeiro porque, assim, o modelo que eu tive, né, de professores, antes de entrar na universidade, não foi o que eu tive aí, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser aluno de Dante, Rosalie, pessoas que tiveram empatia absurda com a gente, de reconhecer as nossas limitações, os problemas, e isso é maravilhoso, sabe? Hoje eu retornei para a universidade novamente, estou tentando terminar o bacharelado, e graças a Deus estou... Passou no doutorado agora, lembrando isso aí, parabéns. Porra, não era para falar, não. Mas é isso aí, pessoal. Foi, graças a Deus, deu certo, né? E assim, tô achando bacana assim a postura, né, dos colegas, e assim essa contribuição, né, maravilhosa, essa turma toda que vai formar uma série de pessoas com essa mesma pegada, essa mesma consciência, né? Isso é maravilhoso, né? Porque nós temos a responsabilidade absurda, né? Nós vamos formar uma série de pessoas que vão vir com mentalidades que vai depender muito do que a gente passa para eles, né? De certa forma, do que os professores, de forma geral, passam para os seus alunos. E uma coisa que eu ouvi Michele falando aí muito bem, Ricardo, eu conheço o Ricardo de longas datas, sei que ele já é assim mesmo, é a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, de você estar ali presente. Poxa, isso é bacana demais. Dante, forte abraço, meu... Você foi uma peça fundamental no meu mestrado, muitíssimo obrigado. E é isso aí, agradeço a essa palestra maravilhosa, viu? Um grande abraço. Cláudio, chamei a turma, viu, Ricardo, para ver você hoje aí. Um abraço aí. Meu irmão. Jackson também, ó. Forte abraço aí, meu amigo, a todos vocês aí, viu? Tá fechado o microfone, Dante. Eu acho que Dante caiu, viu, gente? Vocês Boa estão me noite, ouvindo é bem? Marlon. Que Aí acabou a voltou agora. bateria do laptop, eu caí e entrei agora pelo celular. Então, agradecer mais uma vez a Ricardo e a Michele, foi excelente, foi muito bom. Agradecer a presença de todos, né? Os colegas do curso, Rosalie, Augusto, Jadson, Maina, que precisou sair, né? Os ex-alunos, os egressos, os alunos atuais, certo? Foi muito bom.
como disse Rosali, mais uma semana de geografia fechada com chave de ouro, certo? Agradeço muitíssimo e um abraço para todos. Passo a palavra para Jackson, para ele encerrar esta semana de geografia. Foi muito bom, prazer enorme revê-los aqui, Claudiano, que teve de sair, Flávio, né? Esse é o pessoal contemporâneo de Ricardo lá na Católica, né? A ver que a gente mantém os laços firmes, né? Até alunos, ex-alunos que saíram do curso, mas estão sempre presentes aqui. Pamela, que não sei se está presente ainda, mas passou por isso, mas ela está sempre presente nos eventos nossos aqui, e outros alunos também. Ok? Obrigado, então, boa noite a todos. Passo a palavra para Jacques. Muito obrigado. Gente, olha, antes de começar os agradecimentos, eu queria dizer a Michelle uma coisa. Eu tive a oportunidade, né? Quando eu cheguei, a Michelle já estava quase saindo, mas eu tive a oportunidade de ser professor de Michelle também. E uma coisa que, para a gente que é professor, e eu falo isso, assim, para a gente que é professor, e vocês hoje sabem disso, assim, a maior alegria que a gente tem é poder ver um aluno chamar de colega. E eu digo assim, ver Michelle aqui, poder ter o privilégio de ouvir Michelle falar. Não fui professor de Ricardo, mas tive o privilégio de ser professor de Michelle e a alegria de vê-la defendendo os mestrados dela, de vê-la, de ouvir você falar, Michelle. Então, assim, para um professor, não existe coisa mais gratificante do que ver nosso aluno, e eu me permito dizer que você foi minha aluna, né, também, mesmo que naquele breve período, mas, assim, que alegria de verdade ver o seu sucesso, ver você, fruto desse trabalho nosso aqui, que é feito com muito amor, sabe? É uma equipe, hoje eu estou na coordenação do curso, mas eu sempre digo nas oportunidades que é um trabalho que tem lá seus percalços, mas que é facilitado pela equipe que eu tenho o privilégio de trabalhar. É um privilégio trabalhar com Dante, com Rosalie, com Augusto, com Maina, com Raquel, com Maia. Então, assim, é um privilégio para mim. Isso facilita muito a minha vida. Quando eu disse que eu escolhi geografia como primeira e segunda opção, é porque era isso que eu queria, entendeu? Então, assim, outra coisa que o Ricardo trouxe, né, a ideia de que a gente, todo mundo se conhece, a universidade, o período, Michelle trouxe isso também, aproveitem o que vocês estão vivendo, entendeu? São anos que, e assim, é onde você vai conhecer, inclusive, pessoas que você vai conviver depois, porque todo mundo se conhece, entendeu? Então, é muito mais do que ler as apostilas, estar apto, mas é muito mais do que isso, é onde você vai construir boas e verdadeiras amizades para a sua vida inteira. Então, Michelle, eu gostaria muito de deixar isso registrado, tá? A alegria que eu tenho aqui de ver, porque, assim, eu sei de onde você veio, a luta que foi você, o trabalho, né? Então, assim, nossa, eu falo com isso com emoção, porque, assim, e quero ver outros, eu digo a todos eles aqui, o privilégio que é poder estar sentado ouvindo um aluno meu falar. Que privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado a você, muito obrigado a Ricardo também por estarem aqui, trazendo as vivências de vocês, tá? Isso mostra que o nosso curso, o curso de Geografia da UXAL, é maior do que a gente, né? Nossa, velho. Então, assim, não é impossível falar, pensar, não lembrar de pessoas. Então, assim, lembrar de Cosme, lembrar de tantos outros professores que estão ali, que já passaram por esse processo, mas, verdadeiramente, Michelle, que bom poder dizer isso para você, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a todas, e que venham outras, né? Ano que vem estamos fazendo 70 anos de curso. Se cuidem. Boa noite. Viu? Tchau. Um beijo. A gente vai deixar o vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá? Geografia UXAL. Tem Geografia UXAL em todas as redes sociais. Procurem. Um beijo, Ricardo, mais uma vez. Adriano, tchau. Obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.